Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2024 da Faculdade de Medicina da Santa Casa. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Nas transmissões de corridas automobilísticas, é perceptível que a frequência do som emitido pelo motor de um automóvel, captado por um microfone estático quando o automóvel dele se aproxima, é diferente da frequência quando ele se afasta. A frequência do som captado quando o automóvel se aproxima e a frequência do som captado quando se afasta, em relação à frequência do som emitido pelo motor, são, respectivamente. Então, essa questão ela está falando do efeito Doppler. O efeito Doppler ele é a alteração da frequência percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou de afastamento da fonte, né, entre o observador e a fonte. A gente pode dizer o seguinte: quando o automóvel se aproxima de nós buzinando, por exemplo, a gente percebe o som da buzina mais agudo, ou seja, com maior frequência, do que quando perceberíamos se o veículo tivesse em repouso. Contudo, quando o automóvel se afasta buzinando, a gente percebe um som mais grave, ou seja, de menor frequência, o que perceberíamos se o veículo tivesse em repouso. A ideia que a gente pode ter, né, uma visão bem empírica, seria o seguinte: quando o automóvel, né, uma ambulância, por exemplo, ela se aproxima da gente, a gente recebe uma maior quantidade de ondas. E aí, como chega mais ondas aos nossos ouvidos, a gente tem a sensação de uma frequência mais alta. Quando essa fonte ela se afasta da gente, chega uma quantidade de ondas menores, tá? E com isso uma frequência mais baixa. Para a gente calcular isso aí, basta a gente lembrar sempre dessa tabelinha. Então, para a questão não ficar muito grande, eu não vou falar cada item desse aqui. Mas a ideia do problema foi o seguinte: o carro de Fórmula 1 ele aproxima, né, e depois ele se afasta, de acordo com o problema. Ó, ele quer saber a frequência do som captado quando o automóvel se aproxima e a frequência do som captado quando se afasta. Em relação à frequência do som emitida, são. Então, ele quer que a gente faça essa relação. Então, a ideia aqui seria o seguinte: se o automóvel se aproxima, tá? A gente tem o quê? Maior frequência. Se o objeto se afasta, a gente tem menor frequência. Então, ele quer a frequência quando ele se aproxima e a frequência quando ele se afasta. Então, seria o quê? Maior e menor. Maior e menor está na letra C, a resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.